Olá, amores! Estamos de volta para mais um ciclo de conversa sobre o período entre guerras. Então, nós estamos conversando sobre os regimes totalitários. E neste episódio, nós vamos falar sobre as principais características dos chamados regimes totalitários ou do fascismo, ok? Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam nossos recadinhos de sempre. Vamos curtir, vamos comentar, divulgar. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Vamos lá? Beijos! Bem, amores, vamos para mais um ciclo de conversa sobre o período entre guerras, ok? Então, no episódio anterior, nós começamos a falar sobre os chamados regimes totalitários, que nós conhecemos como os regimes do fascismo ou os regimes fascistas. Então, nós falamos no episódio passado sobre o conceito do que é o fascismo, nós falamos o que significa esse termo, como se originou esse termo, e falamos também das causas que proporcionaram o surgimento dos regimes totalitários, não só na Itália e na Alemanha, né, que são os mais conhecidos, o fascismo e o nazismo, mas também falamos um pouco sobre outros regimes com características totalitárias, com características fascistas. Foi o que aconteceu em Portugal, com o salazarismo, e também o que aconteceu na Espanha com o franquismo, ok? Então, nesse episódio, no quarto episódio do período entre guerras, no segundo dos regimes totalitários, nós vamos nos concentrar agora nas principais características desses regimes totalitários que nós conhecemos como regimes fascistas. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas características, explicar cada uma dessas principais características dos chamados regimes totalitários. Vamos lá? Então, a primeira característica, as primeiras características que também definem a essência do que é o regime fascista, é exatamente o chamado Estado totalitário e a política do autoritarismo. Então, o Estado totalitário, nós já falamos um pouco no episódio anterior, o que define um Estado fascista, ou seja, um Estado de extrema-direita, sustentado, apoiado por um capitalismo ultraconservador, que controlava todas as manifestações da vida individual e nacional. Ou seja, toda a nação, todo o país e todos os indivíduos desse país eram controlados pelo Estado. Então, como dizia o próprio Benito Mussolini, não existe vida fora do Estado. Então, tudo para o Estado, nada fora do Estado, ninguém contra o Estado. Então, essa frase de Benito Mussolini já define o que é Estado totalitário. Então, ele está onipresente na vida de todos os cidadãos daquele país. Então, obviamente que esse Estado totalitário, ele se caracteriza, a essência dele é o autoritarismo. Então, a autoridade presente na figura do líder, o chefe, o culto ao líder. Então, esse líder, essa liderança desse chefe era indiscutível, ou seja, não podia ser questionado, então não havia oposição ao Estado totalitário. Então, a figura do líder era considerado onipresente, onisciente, então ele estava presente em todos os locais, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo, e ele era uma figura considerada infalível e não podia ser questionado. Então, ele era considerado aquela figura mais preparada, a que sabia exatamente o que a população
daquele país necessitava e que era a figura certa para liderar aquele povo. Então, o culto ao chefe, o culto ao líder, né, a figura do líder, do chefe, estava presente na vida social e privada de todos os indivíduos daquele país. Então, a dobradinha Estado totalitário e autoritarismo é exatamente a essência das características básicas dos regimes considerados fascistas ou regimes totalitários. Outra característica que define esses regimes totalitários é a questão do unipartidarismo. Então, a partir da década de 20, na segunda metade da década de 1920, começaram a surgir, na Europa, principalmente, os chamados partidos de extrema-direita, que eram partidos apoiados por um capitalismo ultraconservador, pela burguesia industrial, pelos grandes capitalistas, pelos grandes empresários, pelos industriais e tudo mais, que apoiaram a ascensão desses partidos de extrema-direita, que surgiram, obviamente, como fruto de toda aquela grande crise promovida pela depressão econômica da década de 1930. Então, a Europa em crise, a Europa afundada numa enorme crise econômica, né, a partir do final da década de 1920, fez surgir, proporcionou, deu condições para o surgimento desses partidos com esse discurso de extrema-direita. E aí, a partir na Itália, depois na Alemanha, em Portugal, na Espanha, esses partidos foram surgindo e foram chegando ao poder, foram tomando poder, quer seja por vias democráticas, né? Porque a grande incoerência é exatamente que os principais partidos de extrema-direita totalitários, como é o caso do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, eles chegaram ao poder através de eleições. Então, tanto Mussolini, né, que foi colocado como primeiro-ministro, né, foi convidado a compor o governo pelo rei Vítor Emanuel, né, que o convidou para ser primeiro-ministro, como é o caso, por exemplo, também de Hitler, que o seu partido foi vitorioso nas eleições da década de 1900, do início da década de 1930. Então, tanto Mussolini, e é bom deixar bem claro isso, tanto Mussolini quanto Hitler, eles chegaram ao poder através das eleições. Então, eles foram eleitos, eles foram escolhidos, né? Então, eles passaram por uma eleição para chegar ao poder. Óbvio que, quando eles chegaram ao poder, eles se apossaram, né, do governo, se apossaram do poder, e aí se perpetuaram como ditadores. Mas o meio para eles chegarem até lá foi o meio democrático. Então, no caso de Portugal e no caso da Espanha, já foi um pouco diferente. Então, Portugal foi um golpe militar, né? Salazar chegou ao poder através de um golpe militar que derrubou a Primeira República Portuguesa, e o general Franco, chegou ao poder após o fim da Guerra Civil Espanhola. Então, mas em todos esses locais, a partir do momento em que esses partidos de extrema-direita se apossaram do poder, chegaram ao poder, eles implantaram o regime de partido único, que é o unipartidarismo, ou seja, não podia haver outro partido a não ser os partidos desses ditadores totalitários, certo? Então, o unipartidarismo é outra característica que define um regime totalitário, um regime fascista. Então, outra característica que nós podemos colocar, o antiliberalismo. E aí é bem interessante analisar isso. Por quê? Porque os partidos fascistas eram partidos de extrema-direita porque eram apoiados pelo setor capitalista, pelos setores capitalistas, principalmente do grande capital. Apesar disso, os regimes fascistas, eles se consideravam antiliberais em alguns aspectos. Por quê? Apesar de defender ideias capitalistas, como é o caso, por exemplo, a propriedade privada, que era intensamente defendida pelos partidos, pelos regimes fascistas, mas eles defendiam também o controle estatal da economia, que era exatamente uma premissa totalmente contrária ao liberalismo. Então, por que eles defendiam o controle estatal da economia? Porque era uma ditadura, era um regime totalitário.
Então, se eles exerciam o poder político, obviamente que eles também exerciam o poder econômico. Então, o controle era não só o controle político, social, ideológico, mas também o controle econômico. Então, eles defendiam que a forma dos países saírem da crise que estavam passando era o Estado determinar, controlar, interferir totalmente na economia. Então, foi a maneira que esses regimes fascistas da Europa, nesse período, encontraram para resolver a crise econômica da década de 30. Então, toda a economia ela era totalmente controlada pelo Estado. O Estado é que definia a questão da produção, da distribuição, né, de todo o setor econômico. E isso é uma característica de qualquer regime ditatorial, certo? Não só de extrema-direita, como de extrema-esquerda, porque nós vimos a mesma coisa acontecer lá na época de Stalin, né? Quer dizer, nesse mesmo período, Stalin também estava promovendo o controle da economia da União Soviética. Então, não só de direita, mas de esquerda, mas o controle da economia como uma forma de enfrentar a crise econômica da década de 30, né? E o protecionismo nacionalista, a defesa dos produtos nacionais, também foi uma característica dos regimes fascistas, né? Essa política antiliberal, intervencionista, apesar de ser defensor de ideias capitalistas, como é o caso, por exemplo, da propriedade privada, né? da defesa da propriedade privada. Outra característica que nós podemos apontar, que aí foi uma característica extremamente presente nos regimes fascistas em todos os locais, todos os países onde ele foi implantado. O nacionalismo exacerbado, o nacionalismo extremado, a hipersupervalorização da nação, né, da pátria, considerada como um bem supremo. A pátria, a nação, deveria estar acima dos indivíduos, acima de todos, e todos deveriam se sacrificar pela pátria. Então, todos os indivíduos da nação colocariam a pátria, a nação, acima de tudo, acima, inclusive, das suas próprias vontades, dos seus próprios direitos. Então, o Estado, a nação, a pátria estava acima de tudo e de todos. Então, esse nacionalismo extremado, exacerbado, era muito veiculado através da propaganda da época. Então, os regimes fascistas, eles usaram e abusaram da propaganda política, né? Outra característica que a gente vai ver daqui a pouco. Eles usaram e abusaram das propagandas. Essas propagandas eram feitas através dos meios de comunicação da época, né? Não existia ainda televisão, mas o rádio, jornais, e através também de cartazes, né? Que seria o equivalente aos outdoor de hoje, né? Aqueles outdoor imensos de hoje. Então, nós temos aí nos slides 2 exemplos, né, de cartazes nacionalistas da Itália, né, o protecionismo dos produtos italianos. Então, incentivando as pessoas a comprarem apenas produtos italianos, né? E essa propaganda da Alemanha, da reconstrução da Alemanha sob a bandeira nazista, né? Sob o governo de Hitler, sob o governo nazista. Então, aí a gente percebe claramente os símbolos, né, dessa reconstrução que é feita exatamente pelo homem branco, né, pelo ideal da raça pura germânica, que é a responsável por reconstruir a Alemanha, que estava afundada desde o final da Primeira Guerra Mundial. Então, essa questão nacionalista ela foi muito, muito presente. Esse nacionalismo exacerbado, exagerado, extremado, é uma característica muito presente em qualquer regime com influências fascistas, né, com características fascistas. E uma consequência desse nacionalismo exagerado, exacerbado, obviamente, é o aumento da xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia significa xenos, tem 2 palavras gregas, xenos significa estrangeiro, e fobo significa fobia, aversão, ódio. Então, a xenofobia é ódio aos estrangeiros. Então, esse aumento da xenofobia é uma consequência direta do aumento do nacionalismo. Então, o que é a xenofobia? A aversão e a repressão violenta a estrangeiros e a culturas diferentes.
que eram considerados por esses regimes como culturas e povos, pessoas inferiores. Então, para os países fascistas, né, o caso, por exemplo, da Alemanha nazista, da Itália de Mussolini, então, os povos estrangeiros, né, as culturas diferentes, os povos diferentes, eram considerados como raças inferiores. Né? E a repressão contra essas pessoas, essas culturas diferentes, era muito grande. E esse aumento da xenofobia ele vem exatamente como uma consequência direta, como eu já disse, do aumento do nacionalismo. E, infelizmente, isso não é uma coisa que desapareceu, muito pelo contrário. A gente vem, ao longo desses últimos anos, dessa última década para cá, a gente vem testemunhando, acompanhando exatamente essas duas características renascerem com força total em países da Europa e também, no caso dos Estados Unidos. Né? Então, a gente vê muito essa questão do aumento da xenofobia, principalmente contra os imigrantes que vêm do Oriente Médio, os imigrantes que vêm da África, e que, da última década para cá, tem invadido, né, tem crescido essa onda migratória em direção aos países da Europa e dos Estados Unidos. Então, pessoas em busca de uma vida melhor, fugindo de guerras, da fome, da miséria, e tentar uma vida em outros países. E aí a gente percebe que o que está acontecendo hoje, né, exatamente nessa última década para cá, no século XXI, é exatamente igual ao que aconteceu há 100 anos atrás, praticamente, quase 100 anos atrás, que é esse aumento do nacionalismo, esse aumento da xenofobia, a repressão violenta contra imigrantes, né, que é uma característica de ideias de extrema-direita. Uma das bandeiras de grupos, partidos, pessoas de extrema-direita é exatamente a bandeira contrária à imigração. Fechar o seu país contra fechar aos imigrantes contra a invasão, como eles chamam a invasão de culturas diferentes. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda observa acontecer quase 100 anos depois do que aconteceu no período dos regimes fascistas na Europa. Então, ainda hoje está muito presente. Como eu disse no episódio anterior, infelizmente, esse vírus do fascismo, esse germe do fascismo, ele não morreu, né, com Mussolini ou com Hitler, com Salazar ou com Franco. Ele não morreu, ele ainda está vivo, ele ainda está presente. E o que é pior, está em amplo crescimento, em grande crescimento no início desse século, né, nas últimas décadas, principalmente nessa década agora anterior, correto? De 2010 para cá. Outra característica que a gente pode colocar em relação aos regimes fascistas, a questão da censura e a dominação da ideologia, a divulgação dessa ideologia fascista. Então, todo regime com característica totalitária, ditaduras fascistas, foram regimes que promoveram uma intensa censura às informações. O controle das informações era exercido através do controle dos meios de comunicação. O Estado é que controlava o que era divulgado, o que era repassado através dos meios de comunicação da época. A questão da cultura, a dominação da cultura, o que era considerado como permitido em termos culturais, né, da arte, da cultura e, principalmente, o controle da educação. E essa censura, esse controle era feito de forma truculenta, de forma violenta, através da prisão, da censura, do fechamento de jornais. E um exemplo que a gente pode colocar em relação a isso foi o que aconteceu na Alemanha nazista, em 1933, que é a famosa Noite da Queima dos Livros. Então, fizeram em Berlim, na Alemanha, uma pilha gigantesca de livros e obras de arte que eram consideradas pelos nazistas como obras e literatura degradante, né? Que é inapropriada, que era considerado como lixo, né? Pela cultura nazista, né? Pelo governo nazista. Então, você pode incluir aí
vários pintores famosos, né? Vários, como Picasso, por exemplo, vários que foram considerados como arte degradante, e na literatura, né? Vários escritores, como o próprio Freud, por exemplo, as obras dele foram queimadas aí, Sigmund Freud, foram queimadas nessa pilha de livros. Então, foi feita uma cerimônia, né, em Berlim, em 1933, para fazer essa queima dessa literatura que era considerada como degradante para pelo governo nazista da época. Então, isso aí não aconteceu só na Alemanha e não aconteceu só na Europa também. Esse controle dos meios de comunicação, essa censura à literatura, a escritores, a artistas, a pintores, tudo mais, foi feito, inclusive, aqui no Brasil, né? Na época de Getúlio Vargas, do período do Estado Novo. Getúlio Vargas criou o famoso DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual era a função do DIP? A função do DIP era exatamente essa, era controlar o que ia ser divulgado, o que ia ser veiculado pela mídia da época, pelos jornais, pela rádio. Então, tinha esse controle. Havia em cada redação de jornal, em cada rádio, né, emissora de rádio, havia um censor do DIP que definia o que é que ia ser colocado, o que é que podia ser veiculado, o que é que podia ser divulgado ou não. Então, a censura, minha gente, principalmente a censura à liberdade de expressão, a censura, o controle da mídia, o controle da informação, é uma característica muito forte dos regimes com essa característica fascista. Né? Então, controlar o que as pessoas pensavam, definir o que as pessoas podiam ter, informação as pessoas podiam ter acesso, né? É uma característica de regime fascista, sim. Infelizmente, a gente ainda vê isso não acontecer pelo mundo, né? E em alguns países, e tentar que isso aconteça, né? Ou seja, alguns governos hoje tentam controlar aí os meios de comunicação. Uma das coisas interessantes em relação à questão da divulgação da ideologia nazista, da ideologia fascista, né, de modo geral, tanto o nazismo como qualquer outro país com característica fascista, acontecia principalmente entre os jovens. Havia uma preocupação muito grande desses governos, desses regimes, de controlar a educação. Então, controlar a juventude, né? Pode exatamente formar, divulgar a sua ideologia, dominar ideologicamente essa juventude. Isso aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha foi fundada a chamada Juventude Hitlerista, que era exatamente congregava jovens, crianças, né, e adolescentes que faziam uma verdadeira lavagem cerebral nessas crianças para elas assimilarem a ideologia nazista. Né? Então, obviamente, eram crianças alemãs, germânicas, né, que eram integrados a essa juventude hitlerista. Né? Um grande exemplo de como esse meio, como era divulgada a ideologia desses regimes fascistas entre os jovens. Mas não foi só na Alemanha, não. A juventude hitlerista é uma das mais famosas que tem, né? Obviamente a mais conhecida, e serviu de modelo para outras agremiações parecidas, outras associações parecidas. Foi o que aconteceu em Portugal. Então, em Portugal, na época de Salazar, foi criada a chamada Mocidade Portuguesa, que era exatamente o mesmo molde, formada no mesmo molde da juventude hitlerista, com o mesmo objetivo, de formar jovens com a mentalidade fascista. No caso da Itália, o controle era feito desde do primário, lá, desde a criancinha, lá no início do ensino básico. Então, havia, inclusive, os livros didáticos eram as verdadeiras cartilhas, né? Como a gente pode ver aí, esse livro didático ele representava verdadeiras cartilhas, né? Para introduzir desde criança a ideologia fascista na mentalidade infantil.
Então, a como se comportar, como pensar, definir tudo que era permitido pensar, né, pelo governo, desses governos fascistas. Então, era uma coisa muito, mas muito mesmo, vamos dizer assim, perigosa, né? Era uma coisa muito presente na vida das pessoas. Desde criança, a criança se aprendia a se comportar como um verdadeiro alemão, como um verdadeiro italiano, como um verdadeiro português, aquela coisa do nacionalismo extremado e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente pode até colocar que isso aí aconteceu, né? Na época de Vargas, do Estado Novo. Então, havia as cartilhas primárias, elas traziam sempre a figura do presidente, a figura de Vargas. Cada escola, cada sala de aula tinha lá a foto, né, a fotografia do presidente, lá no alto do quadro negro, na sala. Então, havia o bom dia ao presidente, né? As crianças, elas, quando chegavam na sala, era fazer o bom dia ao presidente. Tinha muito isso na época do Estado Novo. Na época da ditadura militar, no caso da educação, a gente não pode deixar de lembrar que existiam disciplinas que tinham esse objetivo, de moldar o pensamento cívico dos jovens, né, dentro daquela ideologia da ditadura militar, da época do regime militar. É o caso das disciplinas de educação moral e cívica, né, que era colocado no ensino básico, e a disciplina chamada OSPB, que era Organização Social e Política Brasileira, que era uma forma exatamente de introduzir aos alunos já do ensino médio, na época chamava segundo grau, né, os problemas brasileiros de acordo com o que pensava a ditadura militar na época. Então, esse domínio sobre a educação também é uma característica dos regimes fascistas. Outra característica extremamente importante, que foi muito utilizado pelos regimes fascistas, foi a utilização de uma intensa propaganda política e de práticas violentas. A utilização de práticas violentas, principalmente de repressão contra a oposição, contra as qualquer tipo de manifestação, era violentamente reprimido. Não havia nenhum tipo de oposição oficial nesses países de regime fascista. A propaganda política era monopolizada pelo governo, e através dessa propaganda política se exercia, se colocava o pensamento do governo. Então, por exemplo, o nazismo de Hitler, nós vamos falar mais para frente em outros episódios, ele foi o nazismo, ele foi dos regimes que mais se utilizou da mídia, da propaganda política, né? Então, ele teve, inclusive, um ministro, né, que é o Goebbels, que era encarregado da cultura, da educação e da propaganda política de Hitler, né? E é dele aquela famosa frase que diz que uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade. Ele foi um grande articulador midiático de Hitler. Foi ele que conseguiu colocar Hitler, fazer a propaganda do governo de Hitler. Então, colocar Hitler como a gente percebe aqui nesse slide aqui, né? Tá Hitler com as criancinhas simbolizando o futuro da nação, como pai da nação, né? Isso aí é uma constante em todos os governos. Getúlio Vargas também tinha aqui na época do Estado Novo, né? Aqueles famosos cartazes dele cercado por criancinhas. Da mesma forma, utilizando as propagandas contra os opositores ou contra as pessoas que eram consideradas seus inimigos, como foi o caso, por exemplo, dos judeus, que a gente vai falar disso. Então, eles caracterizavam, através dessas propagandas, né, o judeu como uma pessoa um ser humano desprezível, né, colocando como o responsável pela crise da Alemanha. Então, a propaganda, através de cartazes, através dos jornais, era toda monopolizada pelo governo e tinha a função de estabelecer a verdade para a população, a verdade que aquele governo queria que fosse considerado como verdade. Então, não havia uma outra informação, então aquela informação que era distribuída pelo governo é que era considerada como a verdadeira. Isso é uma prática recorrente em qualquer ditadura, seja de extrema-direita,
seja de extrema esquerda, a gente percebe, vê muito isso acontecer hoje. Lá na Rússia de Putin, a gente vê muito do Vladimir Putin, a gente vê muito acontecer na Coreia do Norte, né, a propaganda estatal. Na Coreia do Norte só existe uma rede de televisão que é a rede estatal. A gente vê isso acontecer na Venezuela, do Maduro. Então, em qualquer ditadura, a propaganda é monopolizada pelo governo como uma arma de dominação ideológica e como uma forma de manutenção do poder, né, daquelas pessoas no poder. Outra característica básica dos regimes fascistas, o militarismo e o expansionismo. Então, o fascismo ele acreditava que a salvação nacional estava nos militares, na organização militar. Então, essa salvação ela viria pela guerra e pelo expansionismo. Né? Então, o expansionismo era considerado, na época, pelas nações, como é o caso da Itália, principalmente da Alemanha, eles consideravam o expansionismo como uma necessidade básica para o desenvolvimento de uma nação. Então, para desenvolver uma nação, é chamada a doutrina do espaço vital. Então, isso aconteceu, no caso, por exemplo, como a gente está vendo esses cartazes aí, isso aconteceu na guerra que Mussolini prendeu para recuperar a Etiópia, né? Que a Etiópia fazia parte do Império Italiano, era colônia italiana na África. Depois da Primeira Guerra, ela ficou independente, e aí a Mussolini, quando assumiu, um dos grandes propagandas dele, uma das grandes propagandas dele, uma das grandes objetivos dele, era tornar a Itália voltar a Itália à grandeza do Império Romano, era fazer com que a Itália voltasse a ser tão grande quanto na época do Império Romano. E aí ele empreendeu essa guerra contra a Etiópia e retomou o controle daquele país africano. Então, foi considerado uma grande vitória, né? Uma grande vitória para o governo de Mussolini, né? Dentro dessa teoria aí do grande império italiano. E essa doutrina do espaço vital também foi muito utilizada por Hitler, né? Que queria expandir, formar a grande Alemanha, como a gente vai ver mais para frente. Não vamos dar muito spoiler agora, não. Mas ele queria formar que a Alemanha era vital para a Alemanha, para o desenvolvimento da Alemanha, crescer territorialmente. E aí Hitler começou uma série de agressões contra outros países, né? No caso da Áustria, anexou a Áustria, devagarzinho foi anexando outras regiões, né? Então foi anexando a Tchecoslováquia, e aí foi invadindo outros países até que explodiu a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial é uma consequência desse expansionismo territorial, principalmente da Itália e principalmente da Alemanha, né? Como a gente vai ver mais para frente. Agora, lembrando que isso foi feito por Hitler de forma intencional. Ele sabia muito bem que chegaria um momento que ele voltaria, colocaria o mundo numa Segunda Guerra Mundial, porque esse era o objetivo dele, mas a gente vai ver mais para frente, ok? Outra característica, e aí a gente tem um pouquinho para conversar sobre isso, é o anticomunismo. Muita gente defende hoje, porque o caso nazismo. Nazismo é um regime de extrema esquerda. Nunca, jamais, em tempo algum, minha gente. Os regimes fascistas, quer seja o fascismo, quer seja o salazarismo, o franquismo ou o nazismo, são regimes de extrema-direita e que eram contrários ao comunismo. Eles eram totalmente anticomunistas, como mostra aí esse cartaz aí no slide, onde a gente percebe o braço forte do nazismo esmagando a serpente do marxismo. Era uma propaganda totalmente anticomunista. Eles rejeitavam totalmente as premissas básicas do comunismo, que é a abolição da propriedade privada, a igualdade social e a luta de classes. Né? Então, eles defendiam o seguinte: o que é que eles defendiam? Defendiam que cabia para eles as pessoas mais fortes, os líderes da nação, né? Em nome da vontade nacional, eles tinham por objetivo conduzir o povo à segurança e à prosperidade. Então, essa era a concepção de sociedade dos regimes fascistas. O líder lá em cima, que liderava o povo e conduzia esse povo, essa nação, para a segurança e a prosperidade. Então, isso era totalmente contrário às premissas do comunismo. Então, sim,
os regimes fascistas eram contra o comunismo. Então, eles nunca poderiam ser regimes de extrema esquerda, porque eles eram contrários exatamente às premissas do que defendia os regimes de extrema esquerda, ou seja, a ideologia que era exatamente o marxismo ou o comunismo. Ele era totalmente contrário. Existe muita confusão, né? A gente vai ver mais para frente, por conta do nome do partido de Hitler, né? Existe também confusão em relação também à questão do controle estatal da economia, mas é bom, não existe, não tem fundamentação histórica dizer que o fascismo ou o nazismo eram regimes de extrema esquerda. Não vamos cometer essa aberração histórica, ok? Não existe fundamento para isso. E óbvio que a gente não poderia deixar de falar sobre uma das características mais famosas, mais conhecidas dos regimes fascistas, embora ela não seja uma característica de todos os regimes fascistas. Há de se lembrar isso, ok? Que é o antissemitismo. O antissemitismo significa contrário aos judeus. Vem exatamente do termo semita, que a raça judaica, né, o povo judaico, é de origem semita, uma raça lá da antiguidade, a chamada raça semita. Então, o antissemitismo significa exatamente contrário aos judeus. São contra os judeus, são a favor da extinção do povo judeu. Então, esse antissemitismo é uma característica típica, preste atenção, típica do nazismo. Então, não quer dizer que ele só existiu no nazismo? Não, mas ele é uma característica específica do nazismo. Por os nazistas, foi Hitler que perseguiu, fez uma violenta perseguição aos judeus. Então, Hitler promoveu essa perseguição, começou tirando gradativamente os direitos do povo judeu na Alemanha, direito de ter propriedade, direito de circulação, né, confinando em guetos, até que na Segunda Guerra Mundial, essa característica do antissemitismo ela foi responsável por promover o famoso Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, em que mais de 6 milhões de judeus morreram só nos campos de concentração nazistas. Então, preste bem atenção, o antissemitismo, né, essa violenta perseguição aos judeus, ela foi exercida principalmente pelo regime nazista. É uma característica específica do nazismo. Não quer dizer que Mussolini apoiava os judeus, não quer dizer que Salazar era a favor dos judeus, não. Quer dizer o seguinte, que essa característica existiu, mas não com a mesma intensidade, existiu lá com Mussolini, mas não com a mesma intensidade que surgiu lá na Alemanha de Hitler. E aí nós vamos ter razões para isso, e nós não vamos dar spoiler agora, vamos deixar esse gostinho de quero mais, nós vamos falar um pouquinho, vamos falar mais sobre isso quando a gente falar do nazismo de Hitler, ok? É interessante lembrar também que a propaganda contra os judeus, como a gente pode ver aí nos cartazes, né, os judeus, o que identifica o judeu é exatamente essa estrela de Davi, eles eram obrigados, inclusive, na Alemanha nazista, a usar essa estrela no peito para identificar a sua condição de judeu, e os judeus eram considerados pela Alemanha, pelo Hitler, né, e Hitler divulgava isso, como uma espécie de ratos que estavam minando a economia alemã. Então, eles eram responsáveis, Hitler jogou nas costas dos judeus a responsabilidade pela grande crise econômica da Alemanha nesse período, principalmente na década de 1930. Esse antissemitismo, infelizmente, é uma característica que ainda hoje existe, e muito, né? Em todos os lugares do mundo, existem pessoas e grupos que são contra os judeus, né? Que promovem, inclusive, ações, por exemplo, ações terroristas contra sinagogas, né? Explosão de bombas, assassinato de judeus. Então, ainda existe muito essa questão, apesar de ser considerada hoje um crime de ódio, né? Então, é ser considerado um crime, né? Mas ele ainda existe, é ainda uma característica presente, como nós já vimos com o nacionalismo e a xenofobia.
Aliás, se a gente for analisar bem, essas características, nacionalismo, xenofobia, antissemitismo, essas características, elas ainda estão presentes e nessa última década para cá estão aflorando aí em pleno crescimento pelo mundo afora, não só na Europa, mas em várias partes do mundo. Então, essas são características que a gente ainda encontra nos dias de hoje, infelizmente, certo? Porque essas ideias fascistas, infelizmente, ainda estão presentes, ou em menor ou em maior intensidade nos países, mas ainda estão presentes, ok? Então, nós terminamos aí nosso episódio sobre as características dos regimes fascistas. Nos próximos episódios, nós vamos falar especificamente sobre os dois mais importantes. O fascismo na Itália, de Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, de Adolf Hitler, ok? Então, até lá. Aguardo vocês. E aí, amores, entenderam as principais características dos regimes totalitários? As principais características do fascismo? Perceberam que muitas delas ainda se encontram presentes no mundo de hoje, infelizmente? Pois bem, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o fascismo italiano, a ascensão de Benito Mussolini e as principais características do regime fascista na Itália, ok? Aguardo vocês. Beijos.